Olá, olá pessoal. Vocês vão estar retornando aqui agora. Estamos fazendo uma live, eu e a Luciana, do Core. Oi, Lu. E vamos continuar a nossa live. Que o assunto está ficando muito bom. Vão voltando com a gente. Vamos aguardar. Oi, Lu. Sabe se foi aí ou aqui? Não sei. Não Para sei. mim, o meu estava continuando e o seu estava, sabe quando fica Pausando só. rodando? Eu teve um probleminha aqui hoje, mais cedo, que teve um dos postes que estourou, sabe? Isso foi uma hora antes da nossa live. Eu nem te falei nada porque a internet voltou. Mas aí na hora que eu vi que me pausou, e para mim aí pausou você, né? Eu falei, bom, pode ser eu. Uhum, Como eu tinha iniciado, eu falei, eu vou sair, salvei aquela parte uhum. e a gente retoma. Lembrei de quando a Sofia disse que tem alguns segredos que não querem ser vistos. E muitas vezes né, a tecnologia dá um boom exatamente para tampar algo. O assunto estava Bem muito na bom, hora. mas não tem problema não, a gente volta. Retomo. Retome, exatamente. O pessoal com certeza vai voltando e vamos retomar. Você estava dizendo, né, de um exercício que você tem feito com as mães adotivas e as mães biológicas, né, e os filhos, né? E aí? É que nós já tivemos oportunidade, tanto nas turmas de treinamento, como também algumas vezes, por exemplo, na UFO, com o pessoal do direito, de propor o exercício de representação em que cada um dos participantes do exercício possam sentir o lugar da mãe biológica, o lugar da mãe adotante, muitas vezes também o lugar do pai biológico e do pai adotante e o lugar da criança. Sim, E quando nós propomos esse tipo de exercício, nós rodamos o grupo de forma que cada pessoa possa sentir todos os lugares. sim. E, normalmente, todos que passam pelo lugar da mãe biológica, que doa seu filho, é uma dor imensa, porque é um amor maior, um amor de renúncia para que essa criança tenha uma vida melhor, tenha um destino melhor. Então, essa mulher, ela reconhece a limitação, às vezes a limitação não só financeira, mas muitas vezes também a limitação física, a limitação emocional, para dar conta de fazer esse Mental. movimento Sim, mental. sim. Sim, assim, muitas mulheres vão dizer, olha, vocês não passaram o que eu passei. Bom, ninguém passou mesmo não, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua realidade. E é como eu disse, dor é dor, não tem maior ou menor do que a dor de ninguém. A sua dor dói, mas a mãe, sempre a mãe vai segurar uma dor maior, independente da consciência dela e do que está inconsciente nela atuando. Esses exercícios são movimentos essenciais para a gente ver e sentir isso, né? Porque exatamente é por isso que eu quis falar disso, porque aí uma filha que exige o perdão da mãe, por si só a distância é a renúncia que a mãe já está vivenciando, assim como os filhos, mas já é a renúncia da mãe vivenciar o crescimento desses filhos e o amor que ela doa para esses filhos. Essa é a maior renúncia da mãe. Por isso que no movimento também da constelação, para equalizar isso, os filhos adotivos, ou os filhos que ficaram em outras histórias, em outros caminhos, eles vão olhar para essa mãe e dizer: você já, é mais ou menos assim, você já segurou, já pagou o preço, já segurou o meu não amor, entre aspas, né? Não teve um movimento de crescimento juntos. Esse crescimento foi interrompido, pelo menos da mãe vendo os filhos crescerem.
Então, essa já é uma grande renúncia. Como a Sofia, ela tem, no livro dela, ela fala como se a mãe já tivesse perdido esse amor desses filhos. Ela paga um preço muito alto por isso. Mas vamos olhar para frente. O que que uma mãe permite quando ela deixa um filho ou uma filha numa situação que receberão outros cuidados, outros caminhos, outras oportunidades. Ou seja, essa mãe permite que esses filhos permaneçam vivos, muitas vezes sendo encaminhados, assegurados por pessoas muito mais habilitadas emocionalmente, familiarmente, espiritualmente, mentalmente, para oferecer recursos maiores para essas pessoas. Aí eu sempre falo, é pouco ou é muito esse presente da mãe? Sim. Né? É pouco ou é muito? Porque não é fácil, é difícil. A gente vê esse difícil. Mas é um movimento. Uma mãe que fala, eu não vou matar um filho porque eu não estou tendo uma vida boa, eu vou deixar ele aqui, porque aqui alguém pega e cuida dele ou dela, meu Deus, olha que presente. E quando a gente vê isso nos movimentos de constelação, como eu me emociono junto com esses filhos, quando eles conseguem reconciliar com a mãe, sabe? Consegue olhar para essa mãe e sentir esse amor duplicado em gestos que são maiores do que a fala ou do ter ficado com eles. É o gesto de permissão, é o E, estado de permissão. Eu permito que você siga melhor do que eu. e um dos grandes presentes desse trabalho é que no movimento de constelação, a pessoa pode sentir o lugar do outro. Sim. Eu me lembrei de uma constelação que chegou num workshop para mim, que foi de um menino que ele estava com 13 anos, e ele era uma criança adotiva, e ele foi com a sua mamãe adotiva, e a representante da mãe dele, assim que a representante se colocou no lugar da mãe dele, ela caiu, ela arrastava, ela não conseguia se sustentar nas penas. Então, isso conta como que para ela estava difícil permanecer na vida e como estava difícil se manter, ela se manter Sim. viva e inteira. E foi muito bonito esse menino poder ver esse movimento, poder caminhar até essa mamãe, ele poder ir para o colo dela e depois voltar para o colo da outra mãe, da mãe adotante. Então, a constelação nos possibilita isso, a gente poder se colocar no lugar do outro, a gente poder reconstruir uma cena da alma. Sim. Muitas mulheres ficam presas nas suas dores, nesses conflitos, nessa pergunta que não tem resposta. Por que que ela me deixou? Né, eu percebo isso, tenho lidado muito com esse perfil de mulheres também. E tem uma que eu acompanhei mais tempo, e no Mães e Filhas 2, né, na segunda edição, ela esteve, e eu senti um movimento assim, de fazer um movimento com as mães adotivas, né, as mães biológicas, e abrir a constelação dela. E o mais interessante é que ela, muito resistente, não queria estar ali na mãe biológica dela, de jeito nenhum. Aí a gente já vê o movimento da filha também, né? Mas eu senti vontade de colocar uma representante para representar a saudade que a alma dela, que ela sentia da mãe, que a alma dela sente da mãe. E essa representante, ela olhou e falou: aqui eu reconheço, aqui eu quero estar aqui perto. E abraçou e chorou, 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 chorou. E aí foi quando fizemos um movimento de reconciliação. Aí foi ali, ela deixa, a mãe está mais próxima, né? E eu falei, tudo que você segurou nesses anos todos foi a falta que a sua mãe fez para você. E por isso que você precisava de rótulos, de exigências, de queixas, para tentar se afastar da sua mãe.
Porque o que a sua alma, ela só queria, ela só deseja é ficar mais próxima do amor da mãe, a mãe real, a mãe que fez aquela filha se desenvolver daquela forma e tem aquela história, né? Então, assim, foi muito bonito, mexeu muito, mexeu tanto que já está com quase 2 anos, ela está mexendo muito na vida dela, Larissa do céu. Ainda. Eu falei, a vida está te convidando para crescer, a se tornar uma mulher madura, o crescimento da alma para o crescimento da emoção, do comportamento, da postura e do olhar, né, e desse olhar para a vida de forma madura. Então, de fato, as reconciliações, como eu já aprendi isso com você, as reconciliações, ou seja, os litígios da alma, não passam de grandes amores, profundos amores da alma. Né? Quanto E às vezes a pessoa, isso a gente vê muito em terapia de casal, casais que se separam e entram em grandes litígios, também é uma forma de amar. Sim, eu aprendi isso Só com que é uma forma de amar muito sofrida. E às vezes a pessoa poder ir desenvolvendo uma humildade, eu diria, de poder admitir que ama o outro. Sim. Aqui no caso, que ama a mãe. E que estar na vida, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai observando todas essas experiências, todas essas dores, todas essas histórias fazem parte da vida. Então não tem uma história perfeita. Não tem como a gente exigir isso. A gente precisa tomar a vida que nos foi dada, que foi possível, através dessa mãe que foi possível, e fazer por nós. Chega de litígio, chega de briga. Né? Sim. Porque litígio, conflito, briga, também é um conteúdo interessante. As pessoas optam por se manter com eles. Por quê? Porque recebem olhares. Quando a gente fala da criança, né, da criança ferida, que busca olhares e deseja os olhares. Então, quando não recebe de quem deseja, recebe de um monte de gente que quer salvar, de um monte de gente que quer mudar a vida do outro. Com todo carinho eu falo isso, mas assim, paga-se um preço muito alto por isso. E ao mesmo tempo permanece abraçado no sofrimento porque consegue algo com isso também. A autorresponsabilidade, eu tenho percebido que é um dos graus maiores do amadurecimento da alma, da vida. Quando a gente pode dizer, essa é a minha parte, eu assumo, eu não sou vítima, eu fico com isso, eu vou até aqui, eu dou conta até aqui, é o que eu posso. Mas em paz, sem dramatizar, sem querer buscar tanto, chamar tanto, provocar tantos olhares. Por favor, tenha pena de mim, por favor, cuide de mim, como se eu não desse conta. Então, a autorresponsabilidade é sim um lugar muito, muito bonito, muito bom. Bonito eu não digo, mas confortável da alma para chegar nessa paz. Porque viver uma vida real não é simples, mas ela pode ser feita de uma maneira simples, que é concordando com essa realidade, concordando com essa história, concordando com o que foi e com o que é. Né? Então, assim, não é desprezando a gente, né, Lu? Desprezando a dificuldade das pessoas, pelo contrário. Não é não olhando para a sua dor, pelo contrário, mas é olhando também para a dor da sua mamãe, da sua vovó, das suas vovós, das suas bisavós, porque é uma sucessão de dores para chegar até na sua geração. E aí sim, a gente pode dizer sim para o conflito ou sim para a solução, para o amor, para o caminho aberto, para as possibilidades. Porque não é porta fechada para muitas coisas, né? Você foi falando,
me passou um pensamento assim. Às vezes a pessoa, quando ela prefere ainda estar no conflito ou no litígio, ela se alimenta de raiva e das variações da raiva, que é a mágoa, ressentimento, mas tudo é raiva. E quando a pessoa consegue fazer um movimento de ceder, ela precisa atravessar a tristeza. Sim. E às vezes esse resistir ao perdão, esse resistir a abrir mão do conflito, é porque às vezes na alma a pessoa tem muito medo de atravessar a dor da tristeza. Sim. Mas me veio uma imagem que às vezes a pessoa precisa contar para ela que ela vai atravessar e que passa. Depois vem uma serenidade mais tranquila, que é o inicinho da alegria de estar vivo. E de poder olhar para essa mãe, poder olhar para essa história pessoal, como uma história que foi possível. Sim. Você tocou numa temática que eu tenho olhado com muita atenção para ela, especialmente nessa fase da pandemia, que já completou um ano e está caminhando. As pessoas, algumas pessoas estão com muita dificuldade em atravessar a tristeza, com muita dificuldade, como se fosse insuportável atravessar a fase da tristeza. Todo luto exige essa fase. Todas as perdas exigem essa fase. Todas as despedidas exigem essa fase. Tudo que paralisa, né, que se interrompe, exige essa fase. Mas é como você disse, quando a gente consegue atravessar essa fase, naquele momento que passa, a alma fica mais fina, com a verdadeira felicidade. Porque é uma felicidade que conhece uma realidade triste. Mas que não é uma realidade ruim, é uma realidade triste, ou seja, ela tem componentes que nos fazem crescer. Também aprendi com você. A pergunta na fase da tristeza: o que eu preciso, né? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu aprendo com essa tristeza? O que eu aprendo com essa perda? O que eu aprendo com essa despedida? O que eu aprendo com essa, enfim, com esse movimento do não, entre aspas, da vida para mim naquele momento? O que eu posso aprender com isso? Eu trago comigo Pode essa falar. pergunta, só para, né, complementar, eu trago essa pergunta comigo, e o ano passado que eu vivi uma grande tristeza, e eu dizia, nossa, como eu estou trabalhada, como eu estou mais madura, mas quem disse que isso impede a gente de viver tristeza? Poder viver a tristeza que eu vivi o ano passado, com a maturidade, com respeito, com acolhimento, mas ao mesmo tempo viver a tristeza. Dias de eu sentir falta de ar, de ter o meu coração apertado, de me sentir solitária, né? E sempre me perguntando o que eu preciso aprender com isso. E é como se sempre eu me importasse tanto com a resposta, porque a resposta vai vir no momento que a gente realmente você não espera essa resposta, ela vem. E de repente um dia eu falei, nossa, eu estou bem. Eu estou me sentindo bem, é real, eu estou me sentindo bem, eu não, assim, tá leve agora. Eu vejo esse ano como tá leve. E como foi importante viver aquela tristeza. Eu não vivia a tristeza da Larice só. Eu estava vivendo tantas outras tristezas de tantas outras mulheres, começando com a minha mãe. E vivi essa tristeza com a consciência muito leve, em paz, de estar no mesmo processo. Porque é esse processo que amadureceu as mulheres da minha família e que está amadurecendo o meu processo. Né? E eu ia falar que quando a gente consegue se permitir viver a tristeza, atravessar a tristeza,
Aí do outro lado, quando a gente atravessa, você descreveu muito bem. Chega um momento que a gente sente aquela água tranquila, que já passou o turbilhão. E é só depois desse momento que a gente encontra a força que vem daquele aprendizado. Sim. E a gente amplia mais um pouquinho o olhar para a vida, um novo olhar. E estar vivo, por mais que a gente resista, é passar por tudo isso. Sim. Sim. Cada um dentro da sua história, cada um dentro das suas dores, cada um com seus desafios, mas é passar por tudo isso. Sem fazer esse caminho da aprendizagem, é como se fosse ganhar na loteria. Você não trabalhou para fazer o dinheiro. Então, esse caminho da aprendizagem, eu lembrei do Thomas Wittig, quando ele falou disso, até se reverenciando a conflitos, e ele falou exatamente isso. Ele falou, quando a gente quer interromper, a gente quer buscar um atalho para não fazer o caminho da aprendizagem, a gente quer ganhar sem merecer. E aí, vou aproveitar que nós duas somos consteladoras, que a gente é assim, a gente é piolho de terapia, a gente gosta da rotina terapêutica, do processo, do tempo ao tempo. Gente, eu e a Lu, a gente trabalha na sala uma ao lado da outra, tá? Depois a gente vai, a gente não apresentou ainda, mas a gente vai depois. E o que acontece é que não tenha pressa. Estou falando para o pessoal que está aqui com a gente, não tenham pressa de atravessar nenhuma fase da sua vida. Apenas caminhe, dê um passo de cada vez, Limanza. Dê um passo de cada vez, só mais um passo. E esse caminho é o caminho da aprendizagem, é o caminho que cura, porque a cura depende do passo de cada vez, mas do seu passo. Então, não busquem ferramentas, técnicas, como se fossem vendidas como atalhos disso. Muitas pessoas querem constelar porque a constelação é como se fosse um empurrão desse lugar. Aí, às vezes, eu pergunto assim, você vai dar conta? Você vai dar conta de sustentar uma mudança agora? Porque você quer só chegar lá do outro lado do rio. Uhum. Mas como é que vai ser ter que atravessar o rio mais rápido? Ou como é que vai ser querer estar lá e não querer fazer a travessia? Então se pergunte, quantos de vocês que estão aqui não querem fazer a travessia por medo, talvez, por não conhecer como fazer isso, então busquem ajuda. Gente, né, Lua? Se a gente não buscasse ajuda, que lugar que eu estaria, meu Deus? Que lugar que nós estaríamos, na verdade? Ajuda é essencial. Por isso Bert Hellinger disse, ela é humilde porque é onde a alma vai falar, eu não dou conta. E eu preciso de pessoas mais preparadas para que possam me auxiliar nesse processo. E esse é um movimento fino da vida, da alma, da reconciliação. É um movimento de... E me veio muito para colocar para cada um que está com a gente na live, nascer da mamãe que você nasceu. A Sophie Hellinger fala que o nosso primeiro projeto de vida é a nossa mãe. Que aprendizado que a sua mamãe te traz? Ter nascido do corpo dela, do ventre dela, dentro da história dela. A gente vivencia as dores da nossa mãe desde o ventre. Qual que é o seu aprendizado? Essa é uma boa pergunta. Para mim, ela me ajudou muito a aprofundar ainda mais um pouquinho nesse processo de reconciliação, porque é como se fossem camadas. Sim. Conforme a gente vai caminhando e vai maturando, e a gente vai refletindo sobre esse aprendizado que é para nós, aí a gente aprofunda mais um pouquinho, aí é mais um pouquinho de paz, é mais um pouquinho de amor que a gente consegue reconectar com a nossa mãe. Sim. Lu,
É, eu nunca vou esquecer um dia que nós duas estávamos em São Paulo, e aí nós perdemos o voo e fomos para o hotel para dormir um pouquinho até a gente pegar um novo voo. E você é muito reservada, muito séria, e acabou me contando muito da sua história com a sua mãe. Eu nunca me esqueci da sua história. E passei a assim, admirar você muito mais. Sem que você precise contar a sua história, você é sempre muito reservada, tá tudo bem. Mas qual foi o movimento que você fez e você começou a vida com muito trabalho desde pequena para ter que olhar para essa mãe, encontrar nessa mãe algo que realmente te assegurasse. Então, qual foi o movimento que você fez, de todos os movimentos que você fez, que mais marcou você e que você se sentiu reconciliada? Ou seja, É, conectada, presente, entregue à história da sua mãe. tem uma imagem que, quando ela chegou para mim, é uma imagem simples, a gente até vê alguns filmes retratando essa imagem. Mas foi um momento que eu fiz isso verdadeiramente. Eu me coloquei para sentir o que seria se eu acordasse um dia e estivesse no corpo e na vida da minha mãe. Sim. E eu senti. E eu pude perceber que eu não daria conta. E naquele momento eu senti assim, meu Deus, como essa mulher é grande. Eu não tinha ideia da grandeza e da força. Mas eu realmente me coloquei para sentir o lugar dela. Isso, toda vez que eu lembro, que eu trago essa imagem, por exemplo, quando a gente está dando aula no workshop, eu faço de novo. E aí, para o meu mundo, eu consigo vislumbrar a grandeza dela. Sim. E isso, para mim, é muito curativo, porque aí eu me reconcilio mais uma camadinha, eu falo que grandeza que é essa mulher. Sim. Sim. Porque, como a gente está falando de reconciliação, e muitas pessoas perguntam, mas como é que eu faço? Por isso que me deu vontade de te fazer essa pergunta, né? Como é que você faz? Ou fez, né? Mas é um faz, né? A gente não para de fazer. É um faz. É um faz. Isso eu falo muito assim com as pessoas que me buscam, que chegam até mim. Não é pronto, é todo dia, porque a vida, cada vez ela vai trazendo desafios mais bem elaborados. Sim. Então, por exemplo, nós enquanto terapeutas, cada vez que a gente caminha no nosso aprendizado, chegam pessoas com questões mais complexas, mais doídas, mais difíceis, porque a gente já tem o trabalho interno para dar conta. E em relação à nossa própria história, eu observo que também, seja com a nossa mãe, seja com algum outro familiar, nós estamos em exercício para aprender, para crescer. E a minha mãe, ela me ensina muito a humildade, porque ela tem uma vivência difícil, inclusive de adoecimento. Então, assim, eu falo, ela não me, assim, ter vindo da mãe que eu vim, me faz uma pessoa mais humilde com a vida, mas sem pretensão. E eu acho que é esse o lugar que eu preciso estar. Sim. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais teve uma infância desafiadora. Né? Nem vou dizer juventude, mas eu vou começar na infância porque muitas pessoas param lá e ficam lá, né? Ah, mas minha infância, minha infância. E aí eu gosto de dizer o seguinte, gente, tem gente com infância mais difícil que está melhor agora, né? Que conseguiu sair desse lugar. E veio uma frase há um tempo atrás, mais ou menos assim, mães difíceis criam filhas fortes. Mas você pode ser forte tanto para o bem quanto para o mal. Você que vai escolher o caminho, né, a direção.
como tem vindo muito, infâncias difíceis, poderia substituir, né? Infâncias difíceis criam filhos fortes, criam adultos fortes. E aí a direção, cada um segue a sua, e tem sim condição de ser uma boa direção. Porque a vida, percebo, ela é uma escola o tempo inteiro, uma grande professora. E ela tem um cuidado especial com cada criança, com cada jovem, com cada adulto, com cada idoso, exatamente para preparar para o que ela precisa, que é a gente servi-la da nossa melhor forma, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Basta ser a gente, basta sermos a gente, né? E a vida se alegra profundamente com isso. Então, eu quis te fazer essa pergunta exatamente porque eu sei que você, de uma maneira muito reservada, agora tem uma parte que eu vou precisar contar, né? Me desculpa, mas é a parte que você brinca, mas é mais ou menos assim, pessoal, só para vocês entenderem o processo. Existe aqui na vida da Lu a mãe, ela e a filha, né? Ou seja, ela é a filha da mãe dela e ela é mãe da filhinha dela. E a mãe dela é aquela mulher exuberante, colorida, né, Lu? Cheia de liberdade de ser ela, não é isso? Coloridona, né, falante. E a Lu sempre se reservou muito, né, Lu? Até para entender que era aquilo ali, né? Aquele holofote todo. Meu Deus do céu, deixa eu entender como é que é carregar isso, né? Mas a sua filha, ela é a pura vovó. Ela tem muito da vovó, ela gosta, ela é artista, ela é muito dinâmica. Então, assim, é uma parte muito gostosa desse tomar da vida, dessa liberdade. É uma parte muito gostosa. E eu posso te dizer que um sinal que eu percebo, ontem escrevendo texto, me veio essa reflexão. Sim. A gente está em paz com a nossa mãe quando nós conseguimos, seja lembrando, seja escrevendo, ver o bonito da construção. Exatamente. Exatamente. É verdade. A construção é a vida, é o movimento. Por isso que o Bert Hellinger nos disse, né, que viver é um movimento, é estar em movimento. O que para não está no movimento não está vivendo. E o amor é movimento. Sim. O amor é movimento. Ele movimenta, ele segue adiante. Ele não desfaz do passado em nenhuma instância. Como o passado é um presente para nós, para segurar as nossas histórias difíceis, para que muitas coisas fiquem lá, no lugar certo, naquele passado, naquela infância, naquela juventude, fique lá. E que a gente vai aos poucos amadurecendo e olhando com mais amplitude, um maior carinho para esse passado, sem precisar temê-lo tanto ou julgá-lo tanto. Mas não tem lugar mais forte, mais amplo do que o daqui para frente, o futuro. Isso o Juan Garriga fala, né? O futuro é maior do que o passado. Ele tem muitas possibilidades, ele guarda muitas possibilidades. Mas sem o passado, a gente não vai chegar no futuro. Me veio uma imagem, até para a gente ir finalizando, e estar aberto para esse futuro é como o barco que abre as suas velas. Só abre. E permite que o futuro se abra para você. Sim. É isso mesmo. E para a gente estar reconciliado, as velas precisam estar abertas. Quando a gente está no conflito, as nossas velas, né, para a vida, elas ficam todas enroladas, fechadas. O corpo mostra tanto isso, né? O corpo, ele é rígido, ele fecha, ele vai se fechando, muitas vezes fechando mesmo. Mas quando ele começa a se abrir, a se ampliar, ele vai mudando a forma dele também. Lu, é um movimento simples,
Não é fácil, mas é simples de poder ser você mesma, né? Nós mesmas, como filhas, como mulheres, como mães, né? Então, assim, muito bom. Fico muito feliz de a gente estar aqui. Para quem não sabe, eu e a Lu, nós viemos de um projeto juntas com mais duas queridas, a Patrícia e a Aline, que é o Instituto de Soluções Sistêmicas. Com a pandemia fizemos alguns movimentos, né? Elas permaneceram com o CORE, está aí na página, né, junto comigo. E eu estou seguindo mais o caminho da Mães e Filhas, né, levando isso mais para frente, mas não significa que não estamos juntas, permanecemos juntas. Né? Então eu E fico nós muito feliz. percebemos isso, né, Lari? Na verdade, cada uma estava desabrochando dentro do seu processo e que continuaríamos juntas com algumas pequenas reformulações. O mais gostoso é que nesse caminho que eu sigo agora, como eu levo vocês comigo? Porque o tempo que nós passamos juntas, meu Deus, quanta aprendizagem, quanto servir juntas. E fizemos um trabalho assim muito lindo juntas ali, né? Quase todo final de semana, muito gostoso. Isso também é um movimento da vida de poder falar, nossa, ali é uma força que transforma e que faz a gente seguir ainda mais longe, né? Então eu tenho muitas pessoas que conhecem a gente que sabem disso. Muito grata. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Viu? Para Grata você mesmo pelo também. convite. E estamos juntas, pessoal. Um beijo grande para todo mundo. Viemos tomar aqui um cafezinho da tarde. A gente não trouxe nosso café, mas depois a gente vai tomar. E vamos voltar com certeza, né, Lu? Temos muito que conversar Obrigada, ainda. viu, Lara? Eu que agradeço. Beijo grande. Tudo de bom. Beijo.